A radiação foi descoberta em 1895 e um ano depois, cientistas e médicos já faziam testes e experimentos com raio-x. Nessa época, ninguém sabia quais perigos a radioatividade poderia oferecer para os seres humanos, o que fez muita gente produzir e vender remédios radioativos como uma força misteriosa que prometia muita energia, rejuvenescimento e até mesmo a cura do câncer. Atualmente, sabemos sobre os perigos da radiação. Porém, durante boa parte do século XX, muitas pessoas foram afetadas pelas consequências desses remédios mágicos, como é o caso de Eben Byers, conhecido por ter sido o homem que bebeu suco radioativo. Você consegue imaginar quanto de radiação uma pessoa pode consumir até que seu corpo comece a definhar? Acredite, uma pessoa pode passar anos consumindo radiação, mas só depois de muito tempo os efeitos começam a aparecer. Eben Byers era um jovem rico, bonito, cheio de vitalidade, atleta e considerado por muitas pretendentes um verdadeiro galã. Um dia, Byers estava voltando de viagem em um trem. Ele tinha ido participar de uma partida de futebol americano em um famoso jogo que acontecia todos os anos. Mas algo inesperado aconteceu durante a viagem. Enquanto dormia em um beliche, Byers acabou caindo e machucando o braço. Na verdade, ninguém sabe ao certo se ele estava dormindo, comemorando ou se divertindo com alguém. Só que, por ter fama de mulherengo, muitos acreditam que ele estava acompanhado quando caiu do beliche. O fato é que a lesão no braço de Byers estava atrapalhando os seus planos. Além de complicar seus encontros, ele também estava impossibilitado de jogar golfe, um dos seus esportes favoritos. O jeito foi procurar um especialista que pudesse resolver o seu problema o mais rápido possível. Byers ficou sabendo de um médico na Pensilvânia que vendia os tais medicamentos mágicos que eu citei inicialmente. O médico, então, receitou para Byers um tal de Redfor, que era basicamente uma mistura feita à base de substâncias radioativas dissolvidas em água. Só que havia um grande problema em consumir esse tipo de medicamento. O Redfor foi desenvolvido pelo laboratório de rádio Bailey, fundado por William Bailey, que dizia ser médico. Mas Bailey, na verdade, tinha abandonado a faculdade em Harvard e dizia ter se formado pela Universidade de Viena. A realidade é que esse tal médico tinha um passado um tanto obscuro. Anos antes, em 1915, ele já tinha sido preso por fraude postal. E alguns anos mais tarde, após um tempo vendendo estricnina como afrodisíaco, olha que louco, um alcaloide cristalino extremamente tóxico, ele começou a vender Redfor. O suposto médico dizia que o medicamento era uma verdadeira maravilha e que podia curar pelo menos 150 doenças diferentes. Podemos dizer que William Bailey era um verdadeiro charlatão que se aproveitava das pessoas. Mas como foi que começaram a usar radiação como medicamento? Reza a lenda que essa obsessão pela radiação começou quando alguns pesquisadores descobriram que a radioatividade de radônio em águas termais era considerada curativa. Então começaram a levar água radioativa para as pessoas. Além disso, muitas pessoas achavam que ter contato direto com o rádio podia ser ainda melhor. Essas crenças eram tão fortes que surgiu até um filtro revestido com argila e minério de urânio para deixar a água radioativa. As instruções diziam para encher o filtro com água à noite e na manhã seguinte o líquido estaria pronto para ser ingerido. Existia até pastilhas com rádio, que deveriam ser tomadas com água antes ou depois das refeições. E não eram apenas charlatões como Bailey que pensavam que a radiação era boa para a saúde. Em um artigo publicado em um renomado jornal da área de medicina, um médico disse que a radioatividade
previne a insanidade, desperta emoções nobres, retarda a velhice e cria uma esplêndida vida jovem e alegre. Além do Redfor, William Bailey também vendia remédios radioativos para gripe e tosse, e até um medicamento que, segundo ele, curava a impotência. Os usuários eram instruídos a posicionar o medicamento sob suas partes íntimas e deixar durante a noite, pois assim os resultados veriam mais rápidos. Acredite, todos esses absurdos aconteceram ao longo do século XX, até porque, nessa época, não existia a fiscalização que temos hoje em dia. Sem saber do risco que estava correndo, Byers aceitou o medicamento receitado pelo suposto médico e começou a beber o Redfor. Poucos dias depois, Byers sentiu que o medicamento estava fazendo efeito. Ele estava se sentindo tão revigorado que continuou consumindo o líquido, mesmo depois que seu braço tinha parado de doer. Por causa de todos esses acontecimentos, a dor de Byers desapareceu e ele atribuiu a cura milagrosa ao tal medicamento. Byers então pensou o seguinte: se esse remédio revigorante me faz tão bem, por que não aumentar consideravelmente as doses? E foi aí que ele passou a beber uma garrafa de Redfor por dia. Semanas depois, ele aumentou a dose, consumindo 2 garrafas por dia. Um ano depois, ele já bebia 3 garrafas por dia e ainda indicava o medicamento milagroso para seus amigos mais próximos e instruía os seus funcionários a darem o Redfor para seus cavalos. O fato foi que durante semanas, meses e anos, Byers continuou bebendo o Redfor. Mas no início dos anos 1930, quando começou a perder peso e sofrer dores por todo o corpo, as coisas começaram a ficar estranhas. Esses sintomas vinham seguidos por dores de cabeça extremamente fortes e terríveis dores na mandíbula. Depois que seus ossos começaram a quebrar e seus dentes cair, ele percebeu que havia algo de errado. Após procurar médicos de verdade e fazer todos os devidos exames, um raio-x mostrou que a mandíbula de Byers estava se deteriorando. As radiografias foram enviadas para radiologistas de Nova York que já estavam familiarizados com o caso das Radium Girls, operárias que morreram após ingerir rádio em tinta que brilhava no escuro, enquanto pintavam ponteiros de relógio durante a Primeira Guerra Mundial. Caso que, inclusive, eu já contei aqui no canal. O caso de Byers era bem parecido com os da Radium Girls. Ele relatou para os médicos que até o momento ele tinha bebido pelo menos 1.500 frascos do tal suco radioativo. Era tanta, mas tanta radiação que os médicos sabiam que em breve Byers morreria. Quando um ser humano ingere rádio, o elemento não passa pelo corpo. Ele vai se acumulando nos ossos e, aos poucos, a radiação vai destruindo as células sanguíneas, a medula óssea e outros tecidos. E foi exatamente isso que aconteceu com Eben Byers. Seus dentes estavam se desintegrando. Seus ossos estavam extremamente frágeis e, infelizmente, era tarde demais para tentar salvar sua vida. O caso ficou famoso em todos os Estados Unidos e o governo decidiu abrir uma investigação sobre o Redfor. Uma equipe jurídica foi enviada à casa de Byers para ele fazer o testemunho, já que ele, muito doente, não conseguiria estar presente em um tribunal. Segundo a descrição do seu advogado, Byers já estava com o rosto coberto por bandagens, pois tinha acabado de passar por 2 cirurgias na mandíbula. Na boca, só restaram 2 dentes da frente e parte da mandíbula também tinha sido retirada. Aos poucos, todo o tecido ósseo restante do seu corpo estava se desintegrando lentamente e buracos estavam se formando em seu crânio. O atleta e galã, que era cobiçado por muitas donzelas, agora estava
em um estado deplorável. Infelizmente, coisas como essas precisaram acontecer para que alguém tomasse as devidas providências. Quando o caso de Byers veio à tona e o governo passou a fazer fiscalizações, o Radford acabou sendo retirado do mercado. Byers morreu 3 meses depois, aos 51 anos de idade. Na autópsia, foi constatado que o corpo de Byers tinha a maior quantidade de rádio já encontrada em um ser humano. Para evitar que a radiação no corpo vazasse, ele foi enterrado em um caixão forrado com chumbo. A tragédia custou a vida de Byers, mas também serviu para que o governo norte-americano fiscalizasse medicamentos para deixar o público mais seguro. Ninguém sabe quantas vítimas morreram por ingerir o Radford, mas provavelmente centenas de pessoas sofreram as consequências da radiação, a curto e longo prazo. Estudos apontaram que, enquanto esteve no mercado, cerca de 400 mil garrafas da substância foram vendidas. Muitas vidas acabaram sendo salvas porque as pessoas não tinham condição de comprar o medicamento milagroso, já que Bailey cobrava um valor alto e poucas pessoas na época podiam pagar. Essa foi a história do homem que bebeu radiação. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve. Até a próxima. Tchau.